Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente, do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Salmo 128, de verso 1 a 6, aonde o nosso bom Deus Todo-Poderoso diz que, nos garante que feliz do homem que está alinhado à sua boa e perfeita vontade. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor diz que aqueles que estão, os filhos dele, que estão alinhados à sua boa e perfeita vontade, o Senhor derramará bênçãos sobre a vida dos seus. Glórias a Deus, louvado seja a Deus. Meus amados queridos irmãos, nesta manhã, nesta palavra, nesta meditação, nessa direção que o Senhor está ministrando nesta manhã, Ele diz: feliz do homem, há bênçãos para aqueles que está alinhado à sua boa vontade. Glórias a Deus. É uma promessa do Senhor, nos alinhar à sua vontade. É promessa do Senhor também abençoar as nossas gerações, abençoar as nossas vidas, porque assim o Senhor faz. Quando nós estamos alinhados a um propósito do Senhor, fazendo a boa, perfeita vontade do Senhor, que nós não somos perfeitos, mas o Espírito Santo de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, Ele é perfeito e quem faz a obra é Ele. Ele só quer que a gente venha obedecer. Obedecer é fácil, meus queridos amados irmãos? Não é fácil, mas quando nós determinamos ler a palavra, meditar a palavra e viver a palavra, o Senhor faz, o Espírito Santo de Deus faz em nossas vidas. Não é com a nossa própria força de vontade, mas quando a gente pede ajuda ao Espírito Santo de Deus, Ele nos ajuda, Ele nos abençoa a estarmos alinhados à sua vontade, à sua boa, perfeita e agradável vontade. Glórias a Deus. E aqui no verso o Senhor diz assim: há muitas bênçãos para o homem que ama obedecer ao Senhor, andando sobre os seus caminhos. Seu trabalho renderá muito em todas as suas áreas da vida. Ele será feliz. Glórias a Deus. Sua esposa será uma fonte de alegria na casa. Seus filhos serão fontes e cheios de saúde, como brotos de uma oliveira, reunidos à volta da mesa. Esta é a bênção que o Senhor dá ao homem que ama obedecer ao Senhor. Que o Senhor o abençoe lá de Sião todos os dias da sua vida, para que vocês seja a prosperidade de Jerusalém. Glórias a Deus. E tenha uma vida longa para se alegrar com os seus netos, que haja paz em Israel. Glórias a Deus. Então, meus amados queridos irmãos, esta promessa é do Senhor para com as nossas vidas. As bênçãos de viver dias felizes, dias alegres. Não que a gente fique isento de as diversidades, mas também o Senhor nos livra, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor nos dá livramento, o Senhor nos dá saúde, nos dá paz, nos dá alegria, o Senhor nos dá prosperidade financeiramente, o Senhor abre portas de emprego, de oportunidades para que a gente venha usufruir da sua boa e perfeita vontade. Glórias a Deus. Então, meus amados queridos irmãos, que nós estejamos firme o coração voltado para o Senhor, o coração cheio de bondade, de alegria e de vontade de conhecer mais e mais e mais o Senhor, de estar mais próximo do Senhor, de conhecer o Senhor face a face. Glórias a Deus. Louvado seja a Deus.
E nesta manhã o Senhor nos diz que Ele derramará bênçãos sobre os seus que estão alinhados à sua vontade. E hoje, especificamente hoje, meus amados queridos irmãos, que a gente venha ler, que a gente venha meditar e que a gente venha viver a palavra para que essas bênçãos do Senhor, para que a gente venha ver a direção do Senhor quando o Senhor tem propósito em nossas vidas, quando as promessas do Senhor venha se cumprir em nossas vidas. É necessário que a gente venha estar com o coração mudado, um coração transformado, um coração cheio de vontade de conhecer mais e mais e mais do Senhor, mais e mais e mais a palavra do Senhor, e Ele usa pessoas para nos abençoar. Que assim seja na minha vida, que assim seja na vida dos meus irmãos, que assim seja na vida de toda a sua humanidade. Glórias a Deus. E que a gente venha ter saúde, que a gente venha ter paz, que a gente venha ter abundância de coisas maravilhosas para a gente viver o nosso dia a dia, amando e glorificando a vida do Senhor, amando e glorificando os nossos familiares, amando e glorificando as bênçãos que o Senhor tem para a gente derramar sobre a vida de toda a sua humanidade, porque se nós estamos aqui na terra para abençoar, para levar a palavra, para espalhar o evangelho do Senhor, porque é no ouvir que há mudanças e transformação, que as nossas vidas venham a ser mudadas e transformadas através da palavra do Senhor, porque a palavra ela é transformadora, ela modifica, ela alinha caminhos aonde pelo qual nós não estávamos enxergando. A palavra do Senhor, meus irmãos, tira as escamas dos nossos olhos. A palavra do Senhor nos dá um coração de muita paz, de muita alegria, de fé e felicidade. A fé é onde predomina todas as nossas crenças. A fé em nosso bom Deus é que nos transforma. Sem fé não há mudança, sem fé não há transformação. E com a fé alicerçada na palavra do Senhor, em um Deus vivo, todo-poderoso, no Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus, nós vamos crescer sabendo que o Senhor está à frente, o Senhor vai à frente de todas as coisas. E nesta manhã o Senhor está nos dizendo que é para a gente ler, meditar e também viver a palavra. Glórias a Deus, porque Ele tem bênçãos para derramar sobre as nossas vidas. As bênçãos de saúde, de paz, de alegria, de tudo aquilo que a gente almeja e deseja. Acontece no tempo do Senhor, não é no meu tempo e não é no tempo de vocês, mas é no tempo do Senhor. Porque o coração, ele sonda os nossos corações. O Senhor não quer ver o cenário, o aspecto externo, mas Ele conhece o nosso interno. Glórias a Deus, louvado seja a Deus. E com esta palavra no Salmo 128, essa direção desse dia, desta manhã, meus queridos, amados irmãos, o Senhor nos dá esta palavra para que a gente venha meditar nela, ler ela e viver o nosso dia a dia, mas para todos sempre. Glórias a Deus. Louvado seja o nosso bom Deus. Eu vou orar para que a gente venha usufruir destas bênçãos que o Senhor tem para nós. Glórias a Deus. E que a gente que a gente venha se diminuir e que o Senhor cresça, para que a gente venha viver esta palavra, esta plenitude das bênçãos de alegria, de felicidade, de ter uma família próspera, de ter um trabalho abençoado e a gente poder abençoar outras vidas, para a gente desfrutar de saúde, de paz, de harmonia, porque tudo isso nos faz a gente ter uma vida com o Senhor. Glórias a Deus. Amém? Eu vou orar para que a gente venha viver esta palavra, para que a gente venha viver esse direcionamento desta manhã. Amém?
Senhor Deus Todo-Poderoso. Obrigada, Deus. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus, pela minha vida. Obrigada, Pai, pela vida dos meus irmãos. Obrigada, Pai, por toda a sua humanidade, Senhor. E aqui estamos levando a palavra, estamos espalhando, Pai, o Evangelho a todos. Como o Senhor diz, ide e pregai o Evangelho a todos, todas as nações, todo o povo. Para isso o Senhor nos deu esta legalidade. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo retornou para o Pai, Ele deixou o seu Espírito conosco, e Ele também nos deu essa legalidade para aqueles que confessassem que Ele é o Deus, o seu Deus único e o seu Salvador único. O Senhor nos deu essa legalidade para que a gente fôssemos espalhar o Evangelho, falasse do seu amor, falasse do perdão, falasse da sua palavra, porque a palavra do Senhor ela não volta vazia. Tudo aquilo que é pronunciado, anunciado do Evangelho, é no ouvir que o Espírito Santo faz a mudança e a transformação. Nós, homens, não temos a capacidade de mudar e nem transformar ninguém, mas a palavra do Senhor, ela é modificadora, ela é transformadora. Louvado seja a Deus, louvado seja o Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. E debaixo desta palavra e dessa direção, nós dizemos sim, Senhor, estamos aqui. Leva-me, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Leva-me para anunciar a sua palavra, a toda a sua humanidade. E nesta manhã nós estamos aqui, Pai, se entregando, nos rendendo ao Senhor. E também, Pai, buscando essas bênçãos que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, queridos irmãos, fiquem com Deus. Muito obrigada pela vida de vocês, pelo compartilhamento de vocês, pelo joinha que vocês estão dando, pelos comentários de vocês. Senhor Jesus abençoe. Eu estou em novo cenário por um tempo, pois estou viajando, levando a palavra do Senhor a todos, como o Senhor diz, que é para a gente sair do acomodismo e levar a palavra dele a todos. Glórias a Deus. E aqui a missionária de vocês estão fazendo isso. Estou em uma cidade nova, em um cenário novo, até o Senhor Jesus permitir. Quando Ele tiver um outro campo para mim estar, um outro ambiente para estar, eu estarei. Mas até então estou aqui, obedecendo a palavra do Senhor, o ide do Senhor. Glórias a Deus. Quando o Senhor garante, quando o Senhor diz, Ele garante. E Ele diz que é para a gente sair do nosso acomodismo, né? Às vezes a gente está no nosso conforto, acomodada, e deixando de fazer o ID. Então Ele tem me dado essa direção para vir abençoar, para trazer o Evangelho dEle, trazer a palavra dEle em outro lugar. E aqui, eis-me aqui, Senhor, e aqui estou. Glórias a Deus. Orem por mim. Orem por mim como a missionária ora pela vida de vocês, pelos propósitos de vocês, que o Senhor, que a graça e a misericórdia do Senhor alcance a vida de vocês, as nossas vidas. Eu não digo a vida só de vocês, mas a minha vida também, que essa está no altar do Senhor todos os dias. E eu tenho também colocado a vida de vocês, meus amados queridos irmãos, a vida de vocês, o ministério Vida Plena com Deus, no altar do Senhor, e Ele tem feito grandes coisas. Glórias a Deus. Louvado seja o nosso bom Deus. Fiquem todos com Deus.